Meus prezados irmãos e amigos, nós voltamos hoje para continuar o estudo do livro do Apocalipse. Eu me chamo Salma Pimentel e sou professora de Bíblia há muitos tempos, 7 décadas mais ou menos. Estamos lendo o Apocalipse e ajudados por este livro que eu escrevi, Apocalipse, o selo aberto, leia e entenda. É uma graça que Deus me concedeu de explicar cada versículo do Apocalipse para a pessoa que lê e não entende bem o sentido. Pensa que é sentido figurado. Aí então fica disperso no entendimento. Agora, nós vamos começar hoje o capítulo 6. Então, espero que vocês já estejam com a Bíblia aberta, porque, como eu pedi todas as vezes, vocês vão ter entendimento dos versículos da Bíblia que estão lendo, junto com o livro que vai explicar. Então, eu vou começar a ler o capítulo 6, na Bíblia. O nome dele, o título é A Abertura dos Primeiros Selos. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. Aqui está a parte da Bíblia. Agora nós vamos para o livro que vai explicar isso a vocês. Este capítulo concentra-se totalmente no livro que está na mão do Deus Pai e que só é aberto pelo Cordeiro, o Filho. O relato de João é impressionante. Ele nos descreve a abertura do livro, o rompimento dos selos, que são 6 apenas neste capítulo. O livro em si contém 2 coisas que se complementam: o estabelecimento do reino de Deus e o agrupamento dos santos neste reino. Segundo, o julgamento por Deus dos demônios que oprimiram o povo. O ódio, a violência das ações das forças malignas em relação ao povo escolhido e o sofrimento deste, que durará até o dia final, são relatados e explicados. O poder de Deus se manifestará finalmente e derramará uma série de maldições sobre os que procederam perversamente. E sua ira contra tudo que é mal, ainda assim dará a eles chance de arrependimento. A sua bondade é inigualável, antes do julgamento final. Agora o primeiro selo. Este livro foi escrito em 1998. Então, há uma divergência nesse primeiro selo que eu vou ler e depois eu explico. Eu vou ler todo o capítulo e depois eu explico por que há uma divergência.
Primeiro selo. A visão de João inicia-se com o romper do primeiro selo. E a origem dessa visão encontra-se em paralelo no livro de Zacarias, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Zacarias vê primeiro os 4 cavalos e seus cavaleiros, que são deixados em liberdade na terra, para executar a vingança de Deus sobre as nações perversas que oprimiram o seu povo. São os 4 cavalos, os poderosos ventos que Deus está a ponto de soltar sobre a terra para semear a destruição. Para João, o princípio era o mesmo. Os cavalos e cavaleiros eram também agentes da ira vingadora de Deus, no tempo que precede o fim. Houve um erro nessas passagens. Segundo lemos nela, cada uma das 4 criaturas diria: vem e olha. Versículos 1, 3, 5 e 7. Mas os copistas entenderam que a palavra era um convite para João, pensando que ele viesse e olhasse o momento da abertura do selo. Seria um convite, e por isso acrescentaram a palavra olha ou veja. Nos melhores manuscritos gregos não aparece a palavra veja. Diz somente vem, porque não se trata de um convite especial a João, mas a cada um dos cavalos e respectivos cavaleiros, para que façam seu ingresso no cenário da história. É essa a divergência. Não foi a João o convite, foram os cavalos. As 4 criaturas viventes, que são os querubins, que rodeiam o trono, desempenham um papel de convocar os atores para que eles entrem e atuem em seus papéis. O convite vem, faz aparecer um cavalo branco. E esse cavalo gerou muita confusão de interpretação. Pensa-se que o cavaleiro que o monta não é outro senão o próprio Cristo vitorioso, porque relaciona-se essa visão com a que se encontra em Apocalipse 19, versículos 11 e 12, em que vemos um cavalo branco, cujo cavaleiro é chamado de fiel e verdadeiro. Está coroado também com várias coroas e vem a ser o Cristo vitorioso. Deve-se notar, entretanto, que essa coroa do capítulo 6 é em grego um Stéphanos ou Estefanos, ou seja, a coroa do vencedor. Em Apocalipse 19, são diademas ou várias coroas reais. Esse capítulo 6 fala de desastres, de horrores, e qualquer imagem do Cristo ressurreto aqui destoaria do contexto, porque o assunto é sobre a ira de Deus descarregada sobre o mundo antes da vinda desse Cristo vitorioso. Há também quem interprete como sendo uma conquista de guerra. No passado, os grandes militares guerreiros, ao voltarem de suas conquistas, desfilavam em carros puxados por uma quadriga, 4 cavalos, de cor branca, que era o símbolo da vitória. E o arco
que o cavaleiro segurava deixava margem para se definir esse cavaleiro como um guerreiro. A semelhança dos partos, um povo que vivia numa fronteira oriental longínqua do Império Romano e que era o terror dos exércitos romanos, porque costumavam montar cavalos brancos e eram exímios arqueiros. Muitas vezes haviam demonstrado seu valor vencendo os conquistadores romanos. Há interpretações várias de que o cavalo branco e seu cavaleiro representam o militarismo e a conquista pela força da arma, no caso simbolizada pelo arco. Mas o mais lógico, no entanto, lendo melhor o versículo 2, embora a cor branca do cavalo lance confusão de interpretação, pois tudo que é branco relaciona-se com Cristo, notamos que este primeiro selo não traz nenhuma maldição e o cavaleiro não sai para fazer nada parecido com o que vem após ele. Por quê? Ele não é Cristo, não é um guerreiro militar. E quem é então? A sua interpretação é muito difícil, mas não impossível, porque há muita lógica em associá-lo a algo ligado a Cristo. Ou seja, ele simboliza, com certeza, a pregação do Evangelho das Boas Novas, que tem que ser pregado no mundo antes que os outros selos sejam abertos. O arco não seria um instrumento de guerra ou de destruição, mas o símbolo das vitórias divinas. As palavras "e ele saiu vencendo" para vencer não implica uma vitória completa e absoluta, mas significa que a pregação do Evangelho obterá vitórias. Ele realmente sempre foi e será pregado no mundo, e o ambiente impregnado de ódios, lutas, oposições não o deterá. E ele alcançará o que lhe foi proposto. É nesse que há uma divergência, nesse trecho. Porque naquele tempo em que foi escrito o livro, não se falava absolutamente muito, assim como se fala hoje, de um personagem que virá em breve e que todo mundo agora fala, o anticristo. Então, essa descrição desse cavaleiro branco, com arco, com militar, com guerra, com ódios, nós não podemos absolutamente ter certeza nenhuma de que é Cristo. Ele será o anticristo. Por isso, nós devemos entender todo esse capítulo como sendo aquele que vai ser o inimigo, aquele que parece, mas não é Cristo, mas aquele que é contra Cristo. Ele virá com todo o amor, com toda a benevolência, e pelo tempo que Daniel escreveu, 3 anos e meio, ele será um maravilhoso, dará paz ao mundo, fará maravilhas com o povo judeu, mas na metade dos 7 anos que haverá da tribulação, ele mostrará então quem é. Portanto, vocês agora entendam que, como foi escrito há muitos anos o livro, não falou daquela personagem real que nós hoje conhecemos. Então, fica determinado para entendimento que será o cavaleiro do cavalo branco não será Cristo, será um imitador, mas será o anticristo. Passemos então para o segundo selo. Começa a vingança do Deus forte e poderoso, porque a função do segundo cavalo, vermelho,
cor da guerra e da violência é justamente acabar com a paz entre as nações e entre os homens. Na época em que João vivia, já havia conflitos que estavam desintegrando os homens. Guerras, mortes, violências não eram coisas raras. Esse cavalo vermelho andava verdadeiramente solto na época em que João vivia. Jamais deixou de haver guerras, revoluções, mortes até os nossos dias. Se é certo que onde existem ódio e conflito entre os concidadãos, entre as classes sociais, onde a ambição reina entre as nações, essas estão condenadas. E o mundo onde essas nações lutam entre si está aproximando-se do fim. Obviamente, o tempo de João, quantos anos antes? O primeiro século depois de Cristo é exatamente igual ao nosso tempo, no século atual. A missão do segundo cavalo e seu cavaleiro está sendo bem cumprida. Nós podemos dizer que agora o mundo não é diferente. O mundo é igual. Mesma coisa. O homem pecou e jamais deixou de pecar. Para isso, nós vamos ver agora a guerra, os conflitos que nós estamos presenciando e já esperando a vinda do anticristo. Nós sabemos muito bem que ele virá em breve, mas também nós não podemos ter medo, porque todo aquele que é de Cristo, verdadeiramente Cristo, será salvo pelo poder dele. E eu espero que vocês tenham entendido muito bem essa descrição dos cavalos, primeiro e segundo cavalo, lendo o livro e lendo a Bíblia. Nós vamos agora aguardar outra aula para continuar o terceiro selo e o quarto selo, se Deus quiser. Boa tarde e tudo de bom para vocês. Amém.